Bom, pessoal, então vamos começar aqui continuando a nossa aula aí, né? A gente tem hoje, então, nós vamos iniciar, vamos ver se a gente começa e termina aí, o CPC 23, que ele fala de mudança de política, mudança de erro contábil e mudança de estimativa. Então, são 3 procedimentos que a gente usa muito no nosso dia a dia, tá? Por quê? Porque a gente sempre está mudando aí, digamos assim, a questão das estatísticas, as nossas estimativas, né? Então, a gente está sempre fazendo essa, digamos assim, essa mudança, ou a gente detecta erro no nosso balanço. Então, esse tipo de procedimento é muito comum no nosso dia a dia. E as pessoas hoje ficam com muita dúvida como proceder com relação a isso, certo? O que é uma mudança de política? Como que é um erro? Como é que eu faço? Como é que eu ajusto? Tá? Bom, enfim, então é isso que nós vamos tratar, é isso que trata aí para a gente o chamado CPC 23, tá? Só aumentar aqui um pouquinho. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Então, nós vamos falar aqui, ó, o CPC 23, que ele fala, então, dessas políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro. Como é que a gente faz isso? Antigamente, simplesmente a gente chegava lá, ajustava a conta, mandava para resultado de exercícios futuros, lucros ou prejuízos acumulados, ou resultados de exercícios anteriores, e simplesmente ficava por isso mesmo e está tudo certo. Só que a gente percebe, né, que usando esse procedimento de forma mais simplista assim, você perde a comparabilidade, porque você pode ter algum tipo de erro que você fez num determinado ano e você muda no ano seguinte, consequentemente, você vai, digamos, perder a comparabilidade, porque quando você tem um balanço com essas diferenças, desculpa, pessoal, com essas diferenças de um ano para o outro, a sua análise fica prejudicada. Então, esse CPC tem esse objetivo aí, né? Tentar, digamos, minimizar esse tipo de dificuldade que nós temos no dia a dia. Então, veja só. Então, o objetivo desse pronunciamento é definir critérios para a seleção e a mudança de política contábil, o tratamento contábil e a divulgação de mudança. Então, veja, ó, critérios para seleção e mudança de política, o tratamento contábil e a divulgação, e mudança nas estimativas e retificação de erro. Gente, por exemplo, mudar estimativa é fácil identificar, tá? Quando você está mudando uma estimativa, isso é o mais fácil. Agora, em alguns casos, identificar se aquilo trata-se de um erro ou trata-se de uma mudança de política, nem sempre é fácil a gente identificar essas diferenças. Nem sempre a gente consegue ver isso com tanta facilidade, tá? Então, já estou falando isso de antemão, porque quando a gente pensa aqui no CPC, a gente tem realmente essa diferença, tá? Bom, continuando. Então, o objetivo aqui do pronunciamento também é melhorar a relevância e a confiabilidade das demonstrações contábeis da entidade. Por quê? Porque você mudou de política, corrigiu um erro ou mudou alguma estimativa, então, esses procedimentos, pessoal, eles não eram claros anteriormente à Lei 11.638, tá? Então, agora, por isso que o objetivo aqui é interessante e realmente ele faz isso, tá? Ele melhora não só a relevância, mas principalmente a confiabilidade das demonstrações. E outro, permitir sua comparabilidade ao longo do tempo com as demonstrações contábeis de outras entidades. Por quê? Se eu cometi um erro, não ajusto esse erro, se eu faço essa correção de uma forma, digamos, não tão adequada, se isso significa que eu posso prejudicar aí a minha forma de análise, tá? Justamente a comparabilidade com as outras empresas, tá bom? Então, o que ele alcança? Até onde ele vai? Esse pronunciamento deve ser aplicado, então, na seleção e na aplicação de políticas contábeis, como a gente já falou, na contabilização de mudança nas políticas. Então, muitas vezes você tem uma política, ou veja, você não adota a política e passa a adotar, tá? Então, por isso que ele fala aqui no início, na aplicação de políticas.
Aí você está usando uma determinada política e no ano seguinte você viu que a outra política era melhor. Então você vai mudar essa política. Então por isso que ele fala na aplicação e na mudança. E depois, ó, mudança de estimativas contábeis e retificação de erros de períodos anteriores, tá? Então, pessoal, a gente tem que lembrar que sempre que a gente fala em retificação de erro, nós estamos falando de erros passados. Porque se eu tenho um erro neste exercício, o que eu faço? Eu corrijo no próprio exercício. E aí eu nem preciso colocar isso em nota, nada disso. Eu simplesmente corrigi no exercício, acabou, morreu ali. Então, esse procedimento é para erros do passado, ok? Então, isso faz diferença, tá? Porque senão a gente pega aí as pessoas, estou corrigindo o erro, tal, não sei o quê, mas o erro do próprio exercício. Você não vai ter que aplicar isso aqui. Outra coisa, ó, os efeitos tributários de retificação de erro de períodos anteriores e de ajustes retrospectivos feitos para aplicação de alteração nas políticas são contabilizados e divulgados de acordo com o pronunciamento técnico CPC 32. Por que ele diz isso? Porque tem determinadas situações, quando você muda de política ou você corrige erro, isso pode levar você à tributação. Então, você pode ter aí uma tributação a mais, entendeu? Então, nesse caso, você precisa efetivamente levar em consideração o CPC 32, que é um que a gente vai ver logo, logo aí. Já estamos chegando aí no período para vê-lo, tá? Então, por isso que ele diz que a gente tem que levar em consideração esse efeito tributário. Outra coisa. Bom, aqui a gente entra, então, pessoal, nos conceitos, nas definições. Bom, fiquem bem atentos ao que a gente fala em política, correção de erro e mudança de estimativa. Tá? Porque depois ele vai abrir, na verdade, na hora que a gente vai mostrar os slides aqui, ele vai ter, por exemplo, uma sessão basicamente de política, uma sessão basicamente de correção de erro, porque a gente vai ver como é que eu corrijo, como é que eu contabilizo, como é que eu faço. Tá? Muito bem. Ó, então, políticas contábeis, veja que é bem amplo o conceito, tá? São os princípios, as bases, as convenções, as regras e as práticas específicas aplicadas pela entidade na elaboração e na apresentação de demonstrações contábeis. Então, você vê que a política, pessoal, basicamente é tudo aquilo que você faz, a forma como você faz. Então, é princípio, as bases para que você faça esses registros, as bases para que você tenha, digamos assim, a apuração dos seus números para fazer para mensuração, as convenções, regras, práticas específicas, enfim, isso são políticas contábeis, tá? Bom, mudança de estimativa. A mudança de estimativa é o mais fácil de identificar porque ele se diferencia muito facilmente de um erro ou de uma mudança de política, ó. Mudança na estimativa contábil, então, é um ajuste nos saldos contábeis de ativo ou de passivo, ou nos montantes relativos ao consumo periódico de ativo, que decorre de avaliação da situação atual e das obrigações e dos benefícios futuros esperados associados aos ativos e passivos. Tá? As alterações nas estimativas contábeis decorrem de nova informação ou inovações e, portanto, não são retificação de erros. Pessoal, o conceito aqui parece longo, extenso, né? Fala assim, puxa, é mais complicado que política. Bom, na verdade é assim. Sempre que nós temos ativos e passivos, para que serve? Na verdade, se eu perguntar para vocês, para que serve um ativo passivo? Basicamente, para gerar benefício futuro. Então, nós temos um recurso, certo? Que vai gerar benefício econômico futuro. Muito bem, seja ele ativo ou seja ele passivo, porque o passivo está lá para gerar recurso, correto? Tudo bem, pessoal? Então, o passivo também gera recurso, tá? O passivo também está lá para gerar recurso para a gente na empresa. Muito bem. Então, veja, sempre que eu penso no benefício, né, que esse benefício futuro, que esse ativo, ou até mesmo o passivo vai gerar para a gente, ele vai gerar no futuro, certo? Então, se ele vai gerar no futuro, significa que no momento em que eu faço o registro desse ativo ou passivo, eu estou registrando ele no mínimo pelo valor que eu paguei, tá certo? Que é no mínimo que eu espero obter de benefício futuro. Por exemplo, imagina que eu tenho, como a gente já falou, tenho aqui um imóvel que eu estou registrando como propriedade para investimento. Então, essa propriedade para investimento, ela está relacionada com gerar ganhos por meio da locação ou por meio da valorização. Beleza. Então, significa que eu vou ganhar isso no futuro. E no momento que eu faço o meu registro contábil, aquele valor ali é, no mínimo,
o que eu espero ganhar no futuro. Só que o que acontece? Você tem determinadas, digamos, mudança nesses ativos, né? Por exemplo, a gente falou de valor justo, né? Por isso que eu estou usando esse exemplo. Então, por que você ajusta esse valor justo? Por que eu aumento o valor justo ou diminuo caso o valor do bem diminua? Porque, na verdade, ó, ele está mudando a minha expectativa de geração de benefício futuro. Então, porque hoje eu acho que eu vou ganhar menos e acho que amanhã eu vou ganhar mais. Tá? Então, tem determinados ativos, o mais relevante deles, pensando em mudança de estimativa, pessoal, são as provisões, por exemplo, tá? Porque a provisão é uma estimativa. Então, de repente, você faz uma determinada estimativa, e aí, quando chegou lá no seu balanço, lá no final do ano, você vê que aquela estimativa não é real, ou ela está super ou subavaliada. Aí você precisa ajustar essa provisão, uma mudança de estimativa, tá? A própria vida útil do ativo, o valor residual de um ativo. Então, esses itens, eles são sempre estimativas. E essas estimativas, elas mudam, certo? Então, à medida que você tem, por exemplo, um ativo que você ia depreciar por 5 anos e, de repente, vê que ele vai durar mais 5, então você passa a depreciar por 10. Significa que você muda o cálculo da sua depreciação. E aí nós estamos falando de mudança de estimativa. Tá claro, pessoal, o que é uma mudança de estimativa? Muito bem. Tá? Então, embora o texto seja longo aqui, o conhecimento, digamos assim, o item é mais fácil, tá? Oi? Professor, diga lá. Quando a gente muda a avaliação do estoque, por exemplo, usa o PEP, se muda para o X, por exemplo, é também uma mudança de estimativa. É um exemplo? Não, aí eu acho que é mudança de política. Ah, tá, não é estimativa. Então, é meio difícil. Esse caso eu entendo como mudança de política. Quer dizer, não, na verdade, é que tem alguns casos que é difícil, né? Mas pensando bem, acho que é mudança de estimativa. Porque a política é quando você... A política é valorizar o estoque. Se você faz o controle do estoque, faz a valorização do estoque, você usa um determinado método, né? É que a gente precisa ver se ele está mudando. Que assim, você mudar de PEPs, por exemplo, a média ponderada, você está mudando a forma de avaliar o ativo, né? A forma de avaliar aquele custo do estoque. E aí você está mudando, digamos assim, porque ali você não tem exatamente uma estimativa, né? Porque ali é o custo de aquisição. Você pega aquele valor e reconhece. Então, ele não é exatamente uma estimativa. Estimativa digamos assim, projeção futura. Nesse caso, eu acho que é mais política mesmo, viu? Eu acho que a estimativa tem a ver mesmo com o resultado que você vai ter no futuro, né? Isso, exato. A estimativa é o que você espera no futuro. E nesse caso do estoque, mudança, você está registrando não a perspectiva do futuro, em tese, mas você está registrando o custo que você teve de aquisição. Tá? Vamos lá. Uma outra coisa que pesa bastante é a chamada omissão material ou incorreção. Tá? Esses dois itens ele fala várias vezes, porque quando a gente for tratar do erro, então o que é um erro contábil? Então, o erro é gerado, muitas vezes, pela omissão material ou pela incorreção material. Tá? Então, são duas coisas. Uma coisa é a omissão, a outra coisa é a incorreção. E esses dois itens podem gerar erro e podem gerar até mudança de política. Mas, via de regra, está mais atrelado a erro. Então, eu falo, omissão material ou incorreção material é a omissão ou a informação incorreta que puder, individualmente ou coletivamente, influenciar as decisões econômicas que os usuários das demonstrações contábeis tomam com base nessas demonstrações. Então, uma omissão material é aquilo que é relevante, ele influencia na tomada de decisão e você omite. Você não coloca na demonstração. Ou na nota explicativa, certo? Você não explica aquilo na nota explicativa. A incorreção é quando você comete um erro lá mesmo, de contábil, de conta, de registro, de apuração. Aí é erro, aí é incorreção, tá? Então, tanto um quanto o outro, veja, ele fala assim que individual ou coletivamente, eles influenciam a tomada de decisão desses usuários, tá? E isso está ligado, digamos assim, ó, porque nós estamos falando de relevância, tá? Se ele influencia as decisões, é porque é relevante. Por isso que aqui embaixo ele fala da materialidade. Porque a materialidade
ele está ligado, ó, por isso que ele fala omissão material ou incorreção material. Então, a materialidade é um item da relevância. Então, ele fala, ó, a materialidade depende da dimensão e da natureza da omissão ou da informação incorreta, julgada à luz das circunstâncias às quais está sujeita. A dimensão ou a natureza do item ou a combinação de ambas pode ser o fator determinante, tá? Ou seja, a dimensão, o tamanho ou o que aquilo se refere, a natureza. Então, ou um ou outro individualmente, ou os dois em conjunto, pode ser, digamos, pode gerar algo material. Consequentemente, você teria, então, uma omissão ou uma incorreção, o que levaria ao erro, tá? Depois, ó, aqui tem o erro. Então, veja que ele fala que erros de períodos anteriores. Como eu disse, erro do próprio período, você ajusta no próprio período. Então, não tem o que se falar em aplicar aqui o CPC 23, tá? Ó, erros dos períodos anteriores são omissões e incorreções nas demonstrações, por isso que ele deu lá o conceito antes de omissão ou incorreção, tá? Nas demonstrações da entidade de um ou mais períodos anteriores, decorrentes da falta de uso incorreto de informação confiável que... Então, veja, é quando você deixa de usar ou quando você usa de forma incorreta, tá? Primeiro, ele fala aqui, ó, de informação que era confiável, ó, que estava disponível quando da autorização para a divulgação das demonstrações contábeis desse período, evidentemente aqui vale para SA, mas se você não é numa SA, então a gente poderia considerar até quando o balanço estiver pronto, ou imagina que até a publicação, a apresentação da ECD, por exemplo, uma empresa limitada poderia pensar dessa forma. Veja só, ou a informação confiável que pudesse ter sido razoavelmente obtida e levada em consideração na elaboração e na apresentação dessas demonstrações contábeis, mas por algum motivo não foi feito. Ou seja, você tinha uma informação disponível e não utilizou. E você tinha uma informação que, embora muitas vezes não estivesse disponível, mas ela facilmente, ou ele usa o termo aqui, ó, razoavelmente, você poderia obter essa informação e fazer o registro contábil, tá? Então, isso pode gerar, como a gente está vendo aqui, o erro, tá? Então, tais erros incluem os efeitos de erros matemáticos, erro na aplicação de políticas, descuidos ou interpretações incorretas de de fatos, fraudes, conluios que você tiver na empresa. Então, esses erros podem ser assim, quando você pensa em erro, qualquer tipo de erro, tá, pessoal? Aquele erro contábil, aquele erro de classificação, o erro de entendimento, fraude mesmo, qualquer coisa que efetivamente ele gerar aí essa dificuldade na sua demonstração, então isso é considerado erro. Tá? Bom, aqui, pessoal, vamos lá. Primeiro, até aqui tudo bem aí, não? Dúvidas? Certezas? A Daiane aí, tudo bem, Daiane? Tudo tranquilo, professor. Então tá bom. Que bom que você chegou aí, tá? Um pouco mais tarde. Cheguei atrasado. Na primeira parte você perdeu a parte mais importante, mas tudo bem, agora é irrelevante. Depois eu vou assistir online, professor. Tô brincando. A primeira parte, Daiane, a gente falou só da resolução do exercício e agora essa é realmente, eu diria assim, a parte mais importante, que é o CPC, e você pegou desde o comecinho, tá? Ah, tá bom. Então você tá vendo o conteúdo mais importante. O restante, tudo bem aí? Tranquilo? Então tá bom. Continuando então, pessoal, ó. Então aqui veja que ele tem dois itens, ó, tá? Que às vezes pode nos confundir: aplicação retrospectiva e reapresentação retrospectiva. Aqui ele vai ter assim, ó, retrospectiva e prospectiva. A diferença entre retrospectiva, quando a gente assiste lá na Globo, lá no SBT, lá nas TVs, a gente vê lá, então vai virar o ano, vai mudar o ano, então nós temos a retrospectiva. Retrospectiva, nós estamos olhando para o passado, nós estamos olhando para trás, tá? E a prospectiva, nós estamos mudando para frente, então nós estamos olhando para o futuro. Então a gente veja o que ele vai falar aqui, nesse caso, e aqui ele tem dois itens, pessoal, ele tem a aplicação e a reapresentação. Então, vamos ver. A aplicação retrospectiva é a aplicação de nova política contábil a transações, a outros eventos e a condições, como se essa política tivesse sido sempre aplicada.
Tá? Então, quando ele fala da aplicação retrospectiva, ele está falando o seguinte, ó, vamos lá. Então, primeiro pensando na aplicação retrospectiva. Então, eu tenho uma nova política, eu preciso, digamos que eu vou aplicar essa política em 2020, por exemplo, no meu balanço. Então, eu não aplico as normas, tá? Então, como eu não aplico as normas, eu vou passar a aplicar, vou fazer a minha adoção inicial. Então, vejam que essa adoção inicial eu faço em 2020. Só que eu tenho um balanço de 2019, certo? E aí, como é que fica o meu balanço de 2019? Totalmente diferente em termos de procedimentos com o meu balanço de 2020. Percebe? Eu perco a comparabilidade. Então, o que eu preciso fazer? Uma aplicação retrospectiva. Eu vou lá em 2019 e, ainda que extracontabilmente, eu aplico aquelas normas lá no meu balanço. Isso é aplicação retrospectiva, tá? Então, vamos voltar aqui, ó. Aplicação retrospectiva é a aplicação de nova política contábil a transações, a outros eventos e a condições como se essa política tivesse sido sempre aplicada. Ele vai dar os detalhes para isso aqui. Só tem um exemplo aí para vocês, mas ele vai dar os detalhes de como a gente faz uma aplicação retrospectiva, tá? Bom, e aí a gente tem a reapresentação. A reapresentação é um pouco diferente, ó. A reapresentação retrospectiva é a correção do reconhecimento, da mensuração e da divulgação de valores de elementos das demonstrações contábeis, como se um erro de períodos anteriores nunca tivesse ocorrido, tá? Então, é o seguinte, ó. A gente faz a aplicação retrospectiva, eu vou lá atrás e aplico aqueles procedimentos. A reapresentação, na verdade, eu só reapresento. É como se eu pegasse... Quer ver, pessoal? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão lá no dia a dia de vocês, detectaram um erro no procedimento contábil. Detectaram um erro. Como é que vocês fazem para ajustar esse erro? O erro é do ano passado. Como é que é, Solange? Pega o martelo. Usa o martelo do poderoso Thor? Normalmente eu faço um ajuste lá. Uma vela. Não, Faz o quê, César? Acende uma vela. Não, assim, na prática, não aconteceu, né? Essa reaplicação aí. Não, vamos supor, você já detectou um erro contábil lá. Faço ajuste na conta. Lá, você ajusta na conta e você detectou o erro e a contrapartida. Depende do erro, eu lanço no PL, professor. Depende muito do erro, assim. Eu nunca lanço no PL. Não, nunca lança no PL? É que eu não faço a contabilidade, então nunca aconteceu, mas eu... Entendi. Então a Daiane não dá bala no PL, né, Daiane? Dependendo do erro, eu não lanço, nem mexo, não mexo com o erro. E você, Lilian, você ia falar? Se for muito relevante, é PL também. Às vezes é no próprio resultado. Bom, então vamos lá. Primeiro, fala, Daiane. Não, eu concordei com a Lília. Dependendo da relevância, eu lanço no resultado mesmo. Eu tive um caso agora recente que eu tive que retificar a ECD por causa disso também. Foi uma conta de resultado e conta de ativo e passivo. Tá, mas era um valor, então, relevante, Marta. Porque estava mexendo na minha base do meu imposto. Veja só, vou voltar aqui os slides, ó. Erro de períodos anteriores são omissões e incorreções nas demonstrações de um mais um período tal, né? Ele fala aqui de informação confiável, que estava disponível e você não usou, ou que pudesse ter sido... Mas ele fala aqui, ó, tais erros incluem os erros matemáticos, tal. Vou voltar mais um aqui, ó, peraí. Por isso que ele fala, ó, omissão material ou incorreção material, tá? Material. Por que ele está falando material aqui, gente? Justamente porque, assim, você achou um erro na sua contabilidade. Seu ativo total é 10 milhões. Você achou um erro de 10 reais. O que você faz? Resultado. Não vai nem perder tempo. Você ajusta a conta e manda para resultado. O valor é mínimo, certo? O valor é muito pequeno. Agora, você achou um erro, né, do entendimento da aplicação de uma norma que pode mudar a tomada de decisão naquele balanço. Então, peraí. Então, não é resultado. Então, você vai ter que lançar isso no patrimônio líquido. Certo? Só que é o seguinte, quando você lança no patrimônio líquido,
o que acontece? Quando você vai fazer a análise de um ano para o outro, se você não fizer essa, como ele fala aqui, ó, essa reapresentação, né, que ele usa aqui, ó, reapresentação retrospectiva, isso significa que você não consegue comparar o balanço. Nós vamos ver com detalhes isso daí. Então, a reapresentação retrospectiva, então, é a correção do reconhecimento, da mensuração e divulgação, tá, de valores de elementos das demonstrações contábeis. Os elementos quais são? Ativo, passivo, PL e as contas de resultado. Tá? Então, receita e despesa. Isso aí são os 5 elementos que a gente tem no balanço. Ó, como se um erro de períodos anteriores nunca tivesse ocorrido. Tá? Então, o que acontece? Eu vou ter que reapresentar a minha demonstração, porque funciona assim, pessoal. Na prática, você detectou um erro, o que você vai fazer? Você vai corrigir e contabilizar o erro agora. Você detectou um erro de 2020, certo? 2019. Só que você detectou em 2020. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar, por exemplo, a Marta, ela foi lá e reabriu a contabilidade do ano passado? Não precisava ter feito isso. Dependendo do caso. Estou falando dependendo, porque no caso que a Lilian da Marta comentou, tinha lá base de cálculo de imposto. Então, talvez seria importante mexer lá atrás, tá? Ou não, ou você contabiliza este ano e ajusta o imposto. O problema é que aí sua demonstração não fica casada lá com algumas demonstrações contábeis. Mas a gente tem que levar em consideração, pessoal, o seguinte: imagina você é uma empresa de capital aberto, você tem uma empresa auditada, tá? E você não pode mais abrir o balanço. Uma vez que você fechou, morreu, você não pode voltar. Porque se você voltar ao seu balanço, você vai ter que republicar o seu balanço, você vai ter que ter um novo parecer da auditoria. Porque o auditor não vai simplesmente, o parecer que o auditor deu, não vai mais valer para o seu novo balanço. Entendeu? Então, imagina a dor de cabeça que é corrigir um erro desse, como, por exemplo, como a Marta fez, de anos anteriores em empresa de capital aberto. É uma dor de cabeça tremenda. Então, o procedimento mais adequado é: eu ajusto esse ano. Aí, Marta, até dependendo do caso, a apuração de imposto você faz de forma extracontábil e paga a diferença, e acabou. Entendeu? Dependendo do caso, você não precisaria retificar as suas demonstrações lá atrás. Mas aí é uma questão de análise individual. Tá? Eu digo individual porque depende de empresa para empresa e o tipo de erro. Então, você tem a aplicação retrospectiva, que é aplicar a norma lá atrás, e a outra é reapresentação. Você contabiliza este ano, mas reapresenta o ano anterior. Tá? Vamos ver, ele vai dar os detalhes aí. Tem outra coisa que acontece, pessoal, que é a chamada aplicação impraticável. Tá? Isso acontece muito no nosso dia a dia. Por quê? Porque às vezes você não consegue. Então, por exemplo, nós falamos semana passada, na última aula, a Daiane, a gente falou bastante, a Daiane fez vários exemplos, deu vários exemplos, mas a gente não consegue aplicar, no caso da receita, né? A gente não consegue aplicar determinado procedimento porque o cliente não passa. Então, em tese, para nós, história de contabilidade, aquilo é uma aplicação impraticável. Você não consegue aplicar. Eu preciso estimar a vida útil do bem. Puxa, o cliente não consegue fazer esse cálculo, porque isso é a função dele, não é nossa. Ele não consegue medir ou mensurar qual seria a vida útil mais adequada dos bens dele. Então, é uma aplicação impraticável. O que eu faço? Uso tabela da receita. Tá? Então, isso é aplicação impraticável. Vamos ver. Ó. Então, a aplicação impraticável de requisito ocorre quando a entidade não pode aplicá-lo. Olha só, não pode aplicá-lo depois de ter feito todos os esforços razoáveis nesse sentido. Ou seja, a empresa tem que tentar. Ela foi atrás, ela tentou, ela fez e não conseguiu. Para um período anterior em particular, é impraticável aplicar retrospectivamente a mudança em política contábil ou fazer a reapresentação retrospectiva para corrigir um erro se, primeiro. Então, o que ele está dizendo? A aplicação impraticável é quando você não pode corrigir, arrumar ou aplicar determinado procedimento porque você não consegue. Você já tentou, assim, fez o seu esforço razoável, mas não conseguiu. Agora, ele fala aqui, tem determinadas situações que no período anterior você não consegue aplicar, tá? Você não consegue nem fazer a aplicação e nem a reapresentação. Por que isso acontece?
Fala, ó, os efeitos da aplicação retrospectiva ou da reapresentação não puderem ser determinados. Muitas vezes você está falando aí de uma provisão, você está falando de uma estimativa ou de um procedimento, uma política que muitas vezes precisava saber, sei lá, a opinião, né? Precisava saber, ter um entendimento do, sei lá, do valor justo naquele momento, e você não consegue mais mensurar aquele valor justo. Então, cai aqui, tá? Não puder mais ser determinado. E outro, a aplicação retrospectiva ou a reapresentação exigir premissas baseadas no que teria sido a intenção da administração naquele momento. Então, muitas vezes você vai medir, por exemplo, a vida útil de um bem. Hoje você consegue medir, chegar para a administração, falar assim, qual que é a sua perspectiva futura? 5 anos, 10 anos, enfim. Hoje, porque a administração está lá. Agora, e se você fizesse essa pergunta há 1 ano atrás, há 2 anos atrás para esse gestor, será que ele ia saber? Às vezes os gestores que estavam na época nem estão mais na empresa. E aí? Então, veja, isso é uma aplicação impraticável. Não tem como eu saber. E quando você tem um procedimento que é uma aplicação impraticável, você coloca em notas explicativas, tá? Você tem que deixar isso claro lá na nota explicativa. Muito bem. Depois. Então, vamos lá, pessoal. Aplicação retrospectiva ou a reapresentação, a aplicação retrospectiva ou a reapresentação retrospectiva exigir, quando, né, ela exigir estimativas significativas de valores e, se for possível, identificar objetivamente a informação sobre essas estimativas que, 1. Proporciona evidências das circunstâncias. Deixa eu ver só uma coisinha, peraí. Na verdade, pessoal, desculpa, esse item aqui, ó, tá? É continuação daqui, ó. É continuação. Então, aplicação impraticável, você tem o efeito da aplicação não puder ser determinado. Quando a administração precisava dar uma opinião e naquele momento eles não têm mais essa condição. Ou quando a aplicação retrospectiva ou reapresentação exigir estimativas significativas de valores e, se for impossível identificar objetivamente a informação sobre essas estimativas. Então, naquele momento lá atrás, essa aplicação ou reapresentação necessita de algumas estimativas que você não consegue mais fazer. Ele fala aqui, essas estimativas que proporcionam evidência das circunstâncias que existiam à data em que esses valores deviam ser reconhecidos, mensurados ou divulgados, ou seja, lá no ano anterior, ou estaria disponível quando as demonstrações desse período anterior tiverem autorização para divulgação, tá? Então, nesses casos, deixa eu ver se eu tenho mais item aqui, tem. Não, aqui ele fala de aplicação prospectiva. Então, quando você tem esses itens, vamos lá, diga. Eu tive um caso lá na minha empresa que, em 2017, quando fechou dezembro, na época era dezembro, fechava, tem a empresa e tem uma fundação do fundo de pensão. Então, a Promon, ela destina valores, ela é patrocinadora desse fundo de pensão e ela coloca um determinado valor percentualmente do salário dos funcionários e contribui lá para a previdência dos funcionários. Ela tem responsabilidade sobre esses valores ou não? Se esse fundo de pensão falir, ela é responsabilizada ou não? Não, o fundo de pensão é independente. Então, tem nada a ver. Ele foi criado pelo grupo Promon, mas ele é independente. Ele é fiscalizado pela Previc e tudo mais. Não, eu faço essa pergunta porque tem um CPC que ele trata exatamente disso, quando você tem a responsabilidade ou não, que um exige cálculos atuariais, reconhecimento no PL. Tanto que ela não é só ela patrocinadora, tem outras empresas que são patrocinadoras, então ela é independente. Aí o que acontece? Tinha um plano, um fundo de pensão lá, antigo, que ele tinha um superávit muito alto. Né? Okay. Aliás, ele tem ainda um superávit. E aí eles fizeram, a fundação fez um trabalho, fez lá um processo para solicitar para a Previc autorização para pegar esse superávit, esse valor muito maior do que está previsto no estatuto, e devolver. Devolver para as pessoas que são aposentadas e devolver para as patrocinadoras, numa conta lá, uma coisa específica que eu nem sei, nem tive acesso.
Então, a Promon sabia que esse processo estava sendo feito. Só que, assim, não tinha sido protocolado, estava em fase de levantamento. E aí, o que a Promon fez? Um valor muito alto. Aí, estava com prejuízo, eles queriam melhorar o resultado. O que eles fizeram? Eles contabilizaram esse valor, esse contas a receber. Tá errado. Eu sei que tá errado. Isso aí deu muita briga. Tá errado. Mas eles fizeram isso. Tá errado porque, assim, a gente só contabiliza o ativo quando ele é líquido e certo. Certo? Aí a gente tem um ativo contingente. Então, esse ativo contingente, ele é assim. Quando a gente fala lá, CPC 25, quando você tem um passivo contingente, né, a gente não registra, mas divulga, certo? Quando esse passivo contingente, ele deixa de ser contingente, ele passa a ser provável, pensando no passivo, eu já registro. Lembra que nós tratamos disso? Agora, o ativo, quando ele é provável, eu não registro. Eu só registro quando é líquido e certo, que já é certeza que você vai receber. Então, mas foi exatamente que a PMG foi lá e fez a ressalva. Porque deveria ter colocado lá nas notas explicativas, mas não registrado. Só que eles fizeram uma reunião gigante, lá participou toda a direção geral, e decidiram que iam contabilizar. E contabilizar. Bem depois do fechamento, 6 meses depois, fizeram isso. E não avisaram a mim. Não, mas tinha virado o ano. Já. Tá. Foi em dezembro, eles reabriram e contabilizaram em maio de 18. Okay. E aí a KPMG fez a ressalva. Aí, quando foi em 18, né, esse processo da Previc foi protocolado. E demora um tempão, né? Quando chegou em 19, a Previc, ela deu um retorno e falou, nós concordamos, mas antes de autorizar esse valor, nós queremos essa documentação. Isso foi lá em novembro de 19. Aí o balanço nosso fechava em março. Aí o que aconteceu? Quando chegou em fevereiro, março 20, quando chegou em fevereiro 20, a Previc autorizou. Aí a auditoria falou, agora sim vocês podem contabilizar. Isso, então sugeriram que fizesse uma reapresentação. Eles não fizeram. Então, mas vamos lá. Nesse caso, eu também não faria. Para mim é um erro esse. Esse foi um erro. É um erro. Mas, vamos lá, por que eu também não faria? Porque você não contabilizou lá atrás? Contabilizou lá em dezembro. Então, 17. Se já está contabilizado, já está contabilizado. Você não tem que fazer de novo. Não foi feito. Não, eles queriam que refizesse. E apresentar. Então, mas assim, se a administração fez errado, vamos lá, houve um erro porque reconheceu um ativo que não deveria reconhecer, perfeito. Certo? Está errado. Então, a KPMG agiu certo. Ela fez o que tinha que fazer mesmo. Agora... a gente não acha que agiu errado. Nós achamos que o erro foi ter contabilizado. Isso, exatamente. O erro foi ter contabilizado. A direção geral queria que lançasse pronto. Não, então, mas aí você tem um erro. Então, o que acontece? Se a KPMG falar, então tem que ajustar. Então, o que você tem que fazer? Chegar lá no ano anterior, certo? Já está contabilizado, não dá para você mexer mais. Mas você teria que reapresentar. Então, você vai pegar lá no ano anterior, você vai extracontabilmente tirar aquele lançamento contábil, fazer um novo balanço sem aquele efeito, e agora, nesse ano, você faz o balanço com esse efeito. Sim, era isso que eles falaram para fazer. Isso é a chamada reapresentação. Porque o registro contábil já foi feito. E já ressalvaram, então não tem mais o que fazer, tá certo? Não tem. Mas deveriam fazer. Muito pano para manga. Nossa, foi muito. Mas deveriam ter feito dessa forma. A KPMG aí agiu certinho. Não, ela agiu, mas eles não quiseram nem reapresentar. Eu falei, esquece isso. Não, e o que me deixa mais feliz é que o meu pensamento está igual ao da KPMG, né? Mas a gente reconhece. O problema, sabe qual foi? É que a dúvida em termos de imposto de renda, não deu nada, porque tinha prejuízo, então absorveu, diminuiu o prejuízo.
no final o consolidado deu lucro, eles queriam era distribuir o bônus. Sim, Essa é a verdade. Essa é a verdadeira razão. entendi. Claro, Não, a engenharia dava prejuízo. Então, é Mas por o isso que na consolidado dava contabilidade, lucro. por isso que na contabilidade a gente tem que tomar muito cuidado, porque o gestor, principalmente de empresas grandes, o cara quer arrumar, melhorar o resultado, não tem jeito. Não, mas foi o que eles conseguiram, É. exatamente isso. Não, mas não pode, eles não poderiam. Então, aí você tem um erro. Não é Erro. Era um erro. erro contábil, exatamente. O outro erro é que eles fizeram tudo isso sem me avisar. Eu já tinha apurado PIS e COFINS e, teoricamente, eu teria que fazer PIS e COFINS isso. Então, aí, nesse caso, o que pode acontecer? Por exemplo, mais ou semelhante ao caso da Marta. Tem casos que você pode pegar digamos, essa base, você reapura lá atrás e paga a diferença com juros e multa. Então, eles não querem. Mas deveria. Se eles Aí estão questionando. Tem que ter o efeito lá atrás. Porque tem um consultor lá, um outro cara lá que foi funcionário 40 anos na empresa, ele está questionando, ele não quer que pague PIS e COFINS. Aí eles vão marcar uma reunião, eu vou entrar nessa reunião, porque ele é contra pagar o PIS e COFINS. Ele quer um argumento. O argumento é simples, quando pagou, deduziu, agora está trazendo de volta e não vai pagar imposto? Exatamente. O argumento é assim, saiu o dinheiro, abateu do imposto, beleza, quando volta tem que pagar. Exato. Só que ele falou, mas não é PIS e COFINS. Eu falei, peraí, são outras receitas, aumentou o patrimônio. Exatamente. A lei diz qualquer conta contábil, não importa que conta. Se é credor, aumentou o patrimônio, e no passado, quando pagou, deduziu, é receita nova. Exceto só reversão de reversão de despesas, esse tipo de coisa, né? Você tem alguns casos que não, mas é exceção. Mas isso que você está falando está certo, deveria pagar imposto, sim. Não tem jeito. Mas é exatamente essa aplicação, né? É a reapresentação mesmo. É um exemplo que se encaixa, né? É isso mesmo. E essa representação, no caso, é por conta de erro. Porque, veja, eu tenho certeza que a KPMG não falou assim, não, você vai lá, abre o seu balanço, contabiliza tudo de novo. Eles não falaram isso. Eles falaram, representa, não é? Reapresenta. Reapresentar, pessoal, é muito importante isso. Reapresentar é extracontábil. Você vai fazer o procedimento extracontabilmente, tá? Isso é que faz diferença quando a gente vem nesse reapresentação que ele fala aqui, ó, tá? Reapresentação retrospectiva. É isso que ele quer dizer. E na representação retrospectiva, então, veja só, às vezes a gente não consegue fazer, então ele se torna impraticável, tá? Tem várias situações que ele se torna impraticável aí. Aqui, ó, a gente tem o oposto, ó. Então, aqui a gente tem a chamada aplicação prospectiva. Então, a prospectiva, ó, de mudança em política contábil de reconhecimento de efeito de mudanças em estimativa contábil representa, respectivamente, de novo, aplicação prospectiva de mudança em política de reconhecimento de efeito de mudança em estimativa contábil, tá? Ó, representa a aplicação da nova política contábil a transações, a outros eventos e condições que ocorram após a data em que a política é alterada e o reconhecimento do efeito da mudança na estimativa contábil nos períodos corrente e futuro afetados pela mudança. Então, você vai colocar uma nova política e isso vai afetar o futuro, certo? Então, os seus ativos eles serão afetados no futuro. Por exemplo, você não aplica o CPC 27 na sua empresa, você vai aplicar o CPC 27. Então, isso muda, veja, a estimativa, você está mudando uma política, consequentemente, essa mudança de política está gerando uma mudança na estimativa, porque você está mudando a estimativa da vida útil desses ativos, e você tem, então, que fazer uma aplicação prospectiva. Por quê? Porque ele vai mudar a vida útil dos ativos no futuro, tá? Então, isso é uma aplicação prospectiva. É aquilo que vai mudar para frente, para o futuro. Então, isso acontece, ó, na aplicação de uma nova política a transações, a outros eventos, e a condições que ocorram após a data em que a política é alterada, ou seja, você alterou a política e o efeito disso vai ser no futuro. Às vezes não, né? Às vezes não acontece. Às vezes você altera a política, mas o efeito você não tem alteração no efeito, no futuro, de imediato, tá? Tem situações que sim.
O reconhecimento do efeito da mudança na estimativa nos períodos correntes e futuros será afetado pela mudança. Nós vamos ver alguns exemplos disso daí. Por exemplo, aqui você muda a vida útil do ativo, você muda o valor justo dele, você muda, por exemplo, o valor residual. Tá? Então, uma série de mudanças aí que você muda, então você tem uma mudança de estimativa. Tá? Tudo bem, pessoal, até aí? Tranquilo? Sim. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Nós estamos entrando em política, né? Tá. Só ver uma coisa. Bom, eu acho que a gente vai conseguir ver somente política, tá? Nós temos aí mais... Nossa aula vai até às 11, né, pessoal? 11? Não é até às 11? Não, Vocês combinaram até às 11 aquele dia? eu não combinei nada. Pois sim. Jamais combinaria esse horário. Não, que é isso aí, a Daiane, aí o Foi Isaías, 10 horas. a Linha, a Marta, todo mundo. Bateu o pé aí. A Luciana tá... Não, era 10. Oi? Eu também não. Tá doido? 10 horas. 10 horas, 9h30. 9h30? Bom, o pessoal já quer acabar. Pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Independentemente do horário, então vamos ver somente política, tá? Mudança de política. E a gente deixa o restante para o sábado, tá bom? Por quê? Porque é aquilo que eu não gosto de fazer, senão a gente vai pegar no meio e vai dar o horário. Então a gente só vê a questão da mudança de política. Espero chegar, espero falar em 40 minutos, tá? Vamos lá. Então a gente vai entrar aqui agora em políticas contábeis. Bom, pessoal, então as políticas, ó. Essas políticas, elas não precisam ser aplicadas quando o efeito da sua aplicação for imaterial. Então, é aquilo que a gente estava falando. Às vezes você tem lá uma mudança de política, ou mesmo uma correção de erro. Então, você não vai fazer tudo que ele pede aqui para você fazer efetivamente. Por quê? Porque o efeito é imaterial, é irrelevante, é muito pequeno, não muda nada. Tá? Então, ó, essas políticas não precisam ser aplicadas quando o efeito for imaterial. Aqui, ó. Contudo, não é apropriado produzir ou deixar de corrigir incorreções imateriais em relação a eles para se alcançar determinada apresentação da posição patrimonial e financeira, no balanço do desempenho na DRE ou do fluxo de caixa da entidade. O que ele está dizendo aqui, pessoal? Que quando é imaterial, você não precisa fazer essas políticas. Agora, embora muitas vezes seja imaterial, tem gente que fala assim, não vou fazer porque quero melhorar o meu balanço. Mais ou menos como a Solange fez um comentário aí agora. Só que assim, embora seja imaterial, aquilo pode ser importante para alguém tomar decisão, tá certo? E agora, eu não posso deixar de fazer porque é imaterial só para beneficiar a minha demonstração financeira, meu fluxo de caixa ou DRE, tá? Depois, ó, na ausência de pronunciamento, interpretação ou orientação que se aplique especificamente a uma transação, outro evento ou condição, a administração exercerá seu julgamento no desenvolvimento e na aplicação de política contábil que resulte em informação que seja. Então, veja, normalmente, quando você tem uma mudança de política, você tem lá um pronunciamento, uma interpretação ou uma orientação, tá? Ou até mesmo uma lei, às vezes, mas pegando aqui o que ele fala das normas, você tem esses 3 itens. E muitas vezes, você acaba por uma prática de mercado ou por uma nova alteração que gera uma melhor informação, que é o que a gente vai ver aqui, você não tem uma norma, mas você muda a política de registro daqueles ativos. Então, veja só. Então, que resulte informação que seja relevante para a tomada de decisão econômica por parte dos usuários e B, confiável, de tal modo que as demonstrações contábeis, 1, representem adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa. Reflitam a essência econômica das transações, outros eventos e condições, e não meramente a forma legal. Sejam neutras, isto é, não sejam isentas de viés, senão você perde a chamada representação fidedigna, tá? Sejam prudentes, que a gente tem a questão da prudência, né? Que antes era um aspecto qualitativo, inclusive. Sejam completas em todos os aspectos materiais. Esses itens, esses 5 itens aqui que vocês estão vendo, pessoal, né? Começando aqui do 1 aqui, ó, até o 5 aqui, na verdade, quando você vai mudar uma política, veja,
o que eu tenho que fazer? Se não tem norma, não tem pronunciamento, primeiro, eu tenho que... o que eu preciso fazer? Né? Então, a administração ela vai exercer o julgamento, ela vai falar assim, puxa, isso aqui gera uma melhor informação para o usuário, então vamos divulgar, vamos mudar essa política, tá? E outra, a informação tem que ser confiável. Tá? Por quê? Porque quando ela é confiável, ela fala aqui, ó, representem adequadamente a posição patrimonial e financeira. Ou seja, em outras palavras, é a chamada representação fidedigna, que aborda todos esses 5 itens. A essência sobre a forma, sejam neutras, tem que ser prudente e sejam completas. Tá? Bom, a entidade deve alterar uma política contábil apenas se a mudança... Então, veja, eu não posso ficar mudando de política o tempo todo. Tá? Eu só posso fazer se for exigida por pronunciamento, interpretação, orientação, ou seja, por uma questão de normas. É o caso, por exemplo, da questão do aluguel. Então, quando foi alterado o CPC 6, né, o de leasing, então nós tivemos que fazer uma readequação dos contratos de locação, certo? De como esses contratos de locação estavam sendo registrados. Então, veja que esse é um procedimento que foi feito por conta de uma norma. Tá? É uma mudança de política nesse caso. Tudo bem? Então, nesse caso... Oi, diga. Esse CPC do leasing, ele está previsto para nós? Está, né? Tá sim, tá sim. Sabe que dia que é? Não tem. Quando vai ser? Oi? Ainda eu tenho tantas dúvidas sobre isso. Eu também. Ai, meu Deus. Na verdade, eu acho que é em novembro. 14 de novembro, eu acho. É que a gente acaba mudando um pouquinho, mas basicamente é 14 de novembro. Se a gente não alterar a data aqui. Tá bom. Tá? Ótimo. Bom, então, por exemplo, esse caso da mudança do leasing, por exemplo, foi uma delas. Né? A Marta até já me perguntou lá, uma colega dela, como é que fazia o registro contábil. Veja que a forma de fazer o registro muda porque você tem uma mudança na política. Tá? Então, nesse caso, ela é exigida por pronunciamento, interpretação ou orientação. E outra, às vezes você não tem um pronunciamento, uma nova norma falando sobre esse procedimento, mas ele gera resultar em informação confiável e mais relevante nas demonstrações contábeis sobre os efeitos das transações, outros eventos ou condições acerca da posição patrimonial e financeira, desempenho ou dos fluxos de caixa. Então, eu só vou mudar uma política contábil, pessoal, se eu tiver orientação da norma, a norma exigir, tá? Ou aquilo resultar em informação mais confiável. Tá? Às vezes você usa um determinado procedimento na sua empresa e aquilo, de repente, não mostra, digamos assim, o patrimônio como deveria demonstrar. E aí você vê uma forma diferente e faz o registro de forma diferente. Não por conta da norma, mas por conta de um balanço mais transparente. Isso é possível? É possível. E aí você tem procedimentos que devem ser seguidos quando você faz isso, tá? Que a gente vai ver aqui agora, Então, a empresa deve contabilizar os efeitos das mudanças políticas de forma retrospectiva. Veja que ela fala, contabilizar. Então, aqui não é só representação, tá? Bom, quando uma mudança na política contábil é aplicada, retrospectivamente, a entidade deve ajustar o saldo de abertura. Olha só como é que é feito isso aqui, tá? Deve reajustar o saldo de abertura de cada componente do patrimônio líquido afetado. Patrimônio líquido, nós estamos falando de todos os ativos e todos os passivos, tá? Por isso que ele fala, do patrimônio líquido afetado para o período anterior mais antigo apresentado e os demais montantes comparativos divulgados para cada período anterior apresentado, como se a nova política contábil tivesse sempre sido aplicada. Então, o que ele vai fazer? Eu vou pegar, por exemplo, então vamos imaginar que eu estou mudando a minha política contábil em 2020, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu balanço lá em 2019, o meu saldo de abertura de 2019, na verdade, né? Quer ver, Vamos só confirmar aqui, Quando a mudança é aplicada, a entidade deve ajustar o saldo de abertura de cada componente do patrimônio líquido afetado, para o período anterior mais antigo apresentado, tá certo? E os demais montantes. Então, na verdade, eu teria que fazer assim, não ir no saldo de abertura de 2020, eu estou fazendo uma mudança de política em 2020, mas eu teria que fazer, pegar o meu saldo
balanço de abertura lá de 2019, aplicar esse saldo de abertura de 2019, porque aí o balanço de 2019, ele seria demonstrado como se aquela política tivesse sempre sido aplicada. Entenderam como que é o processo? É difícil, hein? Isso é difícil fazer, porque você vai ter que voltar lá atrás, mexer lá atrás naquele exercício, e aí você mexe no balanço de abertura, e aí você então tem, veja só, não que você vai contabilizar de novo, também tem essa, não é que você vai fazer o registro contábil, né? Mas você vai fazer lá como se estivesse sendo feito, e aí você tem os novos balanços com a nova política aplicada, tá? Dá um trabalho fazer isso, viu, Solange? Dá um trabalho. Só fico imaginando aqui. Isso aqui dá um trabalho fazer. Então, imagina, você não aplica nenhuma norma, e você vai passar a aplicar todas, você vai ter que fazer isso para todas as suas contas de balanço, tá? Entendeu? Então, dá um trabalhinho fazer isso aqui, dá trabalho. Bom, e aqui é divulgação, ó. Depois a gente já entra aqui, ó, tá vendo? A divulgação em mudança de estimativa. Então, veja que aqui ele trata de divulgação especificamente para mudança de política, tá? Então, mudança nas políticas, ele vai tratar da divulgação que é específica. Então, aqui ele fala assim, ó, quando a adoção inicial de pronunciamentos, interpretação ou orientação tiver efeito no período corrente ou em qualquer período anterior, exceto se for impraticável determinar o montante a ser ajustado ou puder ter efeitos em períodos futuros, a entidade tem que divulgar o título do pronunciamento, interpretação ou orientação. Nas notas explicativas você vê isso aí. Quando aplicável, que a mudança na política contábil é feita de acordo com as disposições da aplicação inicial do pronunciamento, tá? Então, porque tem determinados procedimentos que você vai fazer porque a norma exige. Então, além do pronunciamento que você está aplicando, você precisa falar que aquela mudança é feita conforme o disposto lá naquele CPC, tá? A natureza na mudança da política contábil, ou seja, qual é a essência? Por que aquilo está sendo mudado? Qual é a alteração efetiva que está sendo feita? Tá? Então, veja, isso aqui, C, né, aqui ele continua, ó, D. Quando aplicável, uma descrição das disposições transitórias na adoção inicial. Essa disposição transitória, você tem muitas normas que têm essas disposições transitórias. Aí ele vai falar assim, então, no período de tanto a tanto, você faz tal procedimento, ou você tem que aplicar já de forma, não tem disposição transitória, enfim. O CPC vai falar isso. Então, se tiver, tá? Por isso que ele fala quando aplicável, então você tem que descrever essa questão das disposições transitórias. Ó, quando aplicável, as disposições transitórias que possam ter efeito em futuros períodos. Então, por quê? Porque quem vai fazer as estimativas da empresa já consegue levar em consideração ou consegue fazer os procedimentos de mudança de estimativa quando for o caso. F. O montante dos ajustes para o período corrente, tá? E para o período, e para cada período anterior apresentado, até o ponto que seja praticável. Porque, sabe por que ele está falando isso, pessoal? Para cada item afetado na demonstração, e se o pronunciamento técnico CPC 41 se aplicar à entidade para os resultados da apuração básicos e diluídos, tá? Esse item aqui, gente, esse item F que ele está falando aqui, ó, ele fala, para cada período anterior apresentado. Por que ele está dizendo isso? Porque eu dei um exemplo para vocês, se nós estamos em 2020, eu estou aplicando uma norma agora, tá, mas eu poderia ter que ter aplicado isso em 2019, então eu vou ter que ir lá em 2018, fazer isso em 2018, 2019, para chegar em 2020. Então, perceba que a mudança de política é um negocinho complicado quando você faz. Se você for fazer direitinho, né? Se você for fazer o negócio de forma adequada, tá? O G. Montante de ajuste relacionado com períodos anteriores aos apresentados, até o ponto em que seja praticável. Então, você tem que lembrar, o que são esses ajustes aqui? Aqui você tem ajuste patrimonial. Lembra aquele exercício que ele falava assim, você tem que fazer no ajuste de avaliação patrimonial? Então, aqui você tem um ajuste daquele tipo, porque eu estou fazendo uma nova mudança política, e aquela mudança está acontecendo, e aí o resultado, o efeito dessa mudança política vai para o PL, tá? Uma conta de ajuste de avaliação patrimonial. E o H. Se a aplicação retrospectiva exigidas pelos itens 19A ou B for impraticável para um período anterior em particular ou para períodos anteriores aos apresentados, então
Então, as circunstâncias que levaram à existência dessa condição, ou seja, da aplicação impraticável, né? É uma descrição, a existência dessa condição é uma descrição de como e desde quando a política contábil tem sido aplicada, tá? Ó, as demonstrações contábeis de períodos subsequentes não precisam repetir essas divulgações, tá? Então, vejam, pessoal, que no caso aqui das divulgações, no caso de mudança de política, a gente tem que detalhar bem o que a gente está fazendo. Então, você vai dar os saldos, o montante de ajuste que você está fazendo, qual norma está ensejando essa mudança de política, quais os itens que você está ajustando, o efeito desses ajustes. Então, você vai ter que reapresentar o balanço lá atrás, vai ter que contabilizar lá atrás, enfim. Dá um trabalho enorme fazer isso aqui, tá? Isso aqui não é um processo simples. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Eu tenho. Professor, essa parte de reapresentação extracontábil eu não entendi muito bem. Você mexe, porém você não mexe na contabilidade? A reapresentação? Isso. Isso. Reapresentação extracontábil. Isso, exatamente. Basicamente é assim. Você vai pegar o seu balanço lá atrás. Tá? Por exemplo, ó, você nem vai mexer no balanço lá atrás. Você vai fazer de forma extracontábil, tá? Então, vamos supor que você está... Isso acontece no caso do erro, que a gente viu lá. Ou mesmo uma mudança de política, dependendo do caso, tá? Mas, assim, vamos pegar um caso de um erro, por exemplo. Então, você tem um determinado procedimento, você detectou esse procedimento, você tem esse balanço, tá? Você detectou o erro agora em 2020, mas ele é algo que deveria ter sido contabilizado lá em 2019. Então, o que você vai fazer? Você não vai mais abrir o seu balanço de 2019, você vai fazer ele agora em 2020. O registro contábil vai ser agora em 2020. Você vai debitar ou creditar o seu ativo ou passivo, dependendo da conta que você está ajustando, certo? E vai mandar a contrapartida lá para o resultado numa conta chamada, dentro dos lucros ou prejuízos acumulados, você vai ter uma conta chamada, muita gente chama de ajuste de exercícios anteriores, a gente não usa mais essa expressão, coloca lá correção de erros, né? Coloca uma conta ajuste e correção de erros de períodos anteriores, basicamente isso, tá? Que vai diminuir ou aumentar o seu lucros ou prejuízos acumulados de qualquer maneira. Bom, o fato é que quando você faz isso, veja, você está colocando no seu balanço hoje um ajuste, um lançamento contábil que deveria ter sido feito em 2019, certo? Uhum. Então, o que você faz daí? Você vai pegar lá o seu balanço fechado em 2019, você vai pegar esse ajuste que você fez agora e, extracontabilmente, você vai fazer o ajuste lá no seu balanço. Então, por exemplo, vamos imaginar que você deveria ter debitado contas a receita. Você não reconheceu uma receita, por exemplo, tá? Então, você deveria ter debitado clientes e creditado receita. Isso lá em 2019. Tá? Não estou nem levando em consideração o aspecto tributário, porque se você reconhecer uma receita lá, você tem que considerar PIS, COFINS, imposto de renda, tudo isso, não teria? Sim. Beleza. Então, você vai pegar o seu balanço que você fez, extracontabilmente. Imagina uma planilha de Excel. Você vai ter lá ativos, passivos, tal, todas as contas. Você vai colocar os ajustes e vai ter o balanço ajustado. Uhum. Esse balanço ajustado, quando você for apresentar agora a sua demonstração contábil de 2020, na nota explicativa, você vai ter lá balanço Ajustado. sem o erro. Entendi. Balanço com o erro, ou melhor, ajustado. E 2020, porque 2020 já vai estar ajustado, não vai? Sim. Então, em vez de ter 2 colunas, você vai ter 3. 2019 sem o ajuste, 2019 ajustado, 2020. Certo. Eu tenho um caso lá no escritório, não foi nem eu que peguei esse caso, mas eu fiquei sabendo, de um cliente novo uma indústria, no caso, que ela não depreciava as máquinas e durante um bom período. Então, a gente não tinha saldo inicial para poder colocar no balanço, né? Sim. E o valor, assim, era relevante, ia deixar o PL do cara lá embaixo, e fica, o que a gente faz, não sei o que foi feito, mas nesse caso teria que... é exatamente o que nós exatamente esse, né? Só que aí o gerente, nem sei se eu acho que ele optou a não fazer isso e reconhecendo aos poucos, porque senão ele ia ficar sem resultado nenhum. Não interessa se fica sem resultado. Sim, sim. Entendeu? Na prática, e isso daí, Daiane, é assim, primeiro, não é nem uma questão de mudança, assim, você tem duas coisas. Primeiro, você tem o erro. Uhum.
Porque a gente tem que depreciar. Se você não depreciou, está errado. Você tinha que depreciar. Não é nem mudança de política, tá? Porque a política é depreciar. A política é depreciar. O cara não depreciou porque não quis, ou porque não sabia, ou porque não quis fazer. Provavelmente essa empresa deve ser lucro presumido, muitas vezes. Era real. Era real ainda por cima? Nossa. Então, nesse caso, o que deveria fazer? É fazer os ajustes nas contas lá de depreciação acumulada e lançar para... Vou creditar as contas de depreciação e debitar, na verdade, uma conta dentro do lucro ou prejuízo acumulados como correção de erro. Acabou, tem que fazer isso. Certo? Sim. Na hora de você divulgar isso daí agora em 2020, o que você vai fazer? O balanço de 2019, você vai ajustar os saldos. E aí você vai ter 3 colunas. O saldo que foi fechado sem a depreciação, o saldo fechado com a depreciação e 2020 já com a depreciação. Entendeu? Porque aí você consegue comparar 18 com 19 sem a depreciação, aí você tem 19 com 20 com e sem depreciação. Sim. Mas esse procedimento aí, de jeito nenhum, não tem essa de vou fazer aos poucos para não afetar resultado. Contabilmente, tecnicamente, tem que fazer. Uhum. O contador achou melhor fazer aos poucos? Eu não participei da reunião, mas eu fiquei sabendo na Rádio Peão. Que ele optou ele tomou essa decisão aí. Isso. Então, isso. mas quando no final eu não sei, mas eu ouvi essa conversa. Não, legal. Eu fiz essa pergunta porque, assim, essa é uma opção da contabilidade ou opção do cliente? Da contabilidade. Então, porque, primeiro, veja... Na verdade, do gerente, né? Quem vai assinar lá o balanço para beneficiar o cliente. Essa é a verdade. Isso, você tirou a palavra da minha boca. Ou seja, este é um procedimento para beneficiar o cliente. Está errado. Certo? Nós, como contadores, não podemos fazer isso. Porque você beneficia o cliente. E como é que você faz com a depreciação nesse período? Veja só, você tem um aspecto fiscal aí. Porque o que acontece? Você deveria ter abatido do imposto de renda lá atrás e não abateu. É uma dedução legal. Então, você tem que fazer o ajuste e mandar para o LALUR e ajustar. E abater do imposto. Estou errado aí quem faz o LALUR? Não é isso? E na verdade tem que fazer, porque tem que fazer a dedução do imposto de renda no período correto. Não adianta depois dobrado, que aí não pode, aí não é mais. Claro, você está errando na demonstração passada e vai errar na demonstração futura. Entendeu, Daiane? Se você tem erro duplo aí. Então, o contador lá jamais, o gerente ou quem tomou essa decisão, tecnicamente, não deveria tomar essa decisão, não deveria fazer isso, está errado. Então, vamos lá, qual o procedimento correto? É esse que nós estamos vendo aqui, CPC 23. Então, chega lá para sua colega, para o seu colega lá que viu isso aí na Rádio Peão, fala, fala para ler o CPC 23 que ele vai saber como que é. Entra lá no site do professor Pocopetz que tem lá um resuminho, ele consegue ver no slide lá. Vou publicar isso aqui para vocês amanhã, tá, pessoal? Tudo bem. Né? Entendeu? Esse é o procedimento que deveria ter sido adotado. Né? Chega lá e fala assim, tem que fazer assim, meu. Chega lá batendo, né? Batendo de frente, bota a banca e fala assim, eu sei fazer a parada aí, resolve. Ganha ponto lá, ganha ponto. Tudo é que quem faz errado faz parecer que a gente que é bobo, não sabe o que está fazendo. Exatamente. Tem que tomar cuidado com isso. A gente fica arrumando confusão. É isso aí, tem muito disso aí. E deixa a pessoa que quer fazer certo constrangida, né? Que é o que eu estou tentando fazer com a minha irmã, né? É isso que eu ia falar. Você comentou semana passada, no sábado, o caso da sua irmã. É exatamente isso. Falei para ela, você chega lá e fala para ela, quer voltar a estudar na faculdade? Eu vou com você, quem sabe eu te ajudo. A fazer o que é certo. Não, mas aí você vai criar inimizade, vai ser... Claro, tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Tem que ter um jogo de cintura, mas eu falo para minha irmã, eu vou lá brigar com essa menina. Não tem nada a ver com isso, eu vou lá, eu já brigo com todo mundo. Porque eu acho um absurdo fazer coisa errada. É tão fácil fazer certo, eu me conforto. Mas o problema é que às vezes é a questão do tributo, é a questão da dificuldade ou da facilidade de mexer no resultado. Não, mas aí a pessoa começou a fazer errado, aí você quer corrigir, né? E vamos fazer certo agora, a pessoa não quer fazer certo. Tem gente que não quer. Vamos deixar passar, vamos acertar. Não, a gente sempre fez assim, deixa assim mesmo, não cai na fiscalização. Sim, nunca teve fiscalização. Eu falei, puxa, que sorte a sua. Mas o que eu fico revoltada é que eu vejo eu percebo assim, que o problema é um erro
do escritório. Sim. Tem nada a ver com o cliente, porque o cliente não está nem sabendo que a escrita contábil dele, fiscal, está na mão de gente sem competência para fazer. Esse é o problema. Quando, por exemplo, que nem a Daiane falou, eu acho que é um problema sério, porque assim, por isso que eu perguntei, a decisão é do contador ou do cliente? Porque às vezes o cliente quer fazer, você, contador, fala, não posso fazer isso, não dá para fazer. Entendeu? Ah, mas assina aqui um documento. Não adianta, você, contador, tem responsabilidade técnica, você não pode fazer. Certo? Agora, quando é a decisão do escritório ou da empresa, digamos assim, é mais complicado ainda, porque nesse caso, talvez o cliente nem saiba que tinha esse... Vai falar, não, vou fazer para não deixar o PL tão baixo, tal. É problema do cara, ele deveria ter visto isso. Aí as pessoas falam, não entendo nada de contabilidade. Tem que entender, se você é empresário, você tem que entender. Não tem... E a gente ouve muito isso. Eu falo, não, você assume o risco econômico, é o contribuinte responsável fiscal e acha que não tem que saber. Tem que saber, ué. Mas o contador, falei, senta lá, contador, e vamos resolver a questão. Vamos conversar. Eu não sei, você não sabe, vamos aprender junto, fazer certo. Porque aí o cara morre, o dono do escritório morre, a empresa fecha, e o cara fica com uma pendência fiscal gigante, ele nem sabia que tinha esse problema. Acontece. É uma falta de responsabilidade gigante. Eu não me conformo. Mas enfim. Mas é isso aí, pessoal. Dúvidas aí, não? Então, na próxima aula, a gente começa aqui de mudança de estimativa, tá? Deixa eu ver, a gente viu aqui, ó, mudança de estimativa. A gente viu 1/3. Realmente. Mas só complementando o que vocês falaram aí, o problema também dos escritórios é que também tem a questão da rotatividade, né? Tem. Eu estava falando com uma cliente esses dias, né, sobre ativos, e ela estava falando, nossa, eu tenho muito problema, não sei o quê, porque a empresa, todo mundo que mexe nos meus ativos, bagunça, não sei o quê. Cada hora é uma pessoa que está mexendo, e lá, estava reclamando para mim, né? Porque justamente por causa disso, porque entra e sai gente do escritório. Então, tem esse problema. Né? Mas isso, Marta, seria resolvido se os escritórios tivessem procedimentos internos, porque você tem rotinas internas já definidas, trocou de funcionário, o novo funcionário ele entra, fala assim, ó, a rotina é essa, você tem que fazer desta maneira, e faz daquela maneira, desde que seja o certo, e aí a pessoa segue adiante, entendeu? Segue em diante. Mas então, eu trabalhei nos escritórios, até hoje eu trabalhei em um só que tinha ISO, né? Acho que é ISO, de qualidade. E ele era o único que seguia certinho. A gente tinha que fazer exatamente assim, seguir a rotina certinho. Todo mundo fazia igualzinho. Aquele programa PQEC também, se não me engano, ele tem algo parecido. Isso. Mas mesmo assim é difícil. Funcionava muito bem. Porque os demais, assim, cada um faz de um jeito, e aí perde o procedimento. E aí cai muito nisso, porque as pessoas fazem do jeito que quer, e aí você tá fazendo certinho, aí depois você vai pegar a empresa do outro, aí tá uma bagunça, é bem complicado. É bem por aí. Mas é isso aí, pessoal. Alguém mais aí? Mais algum comentário? Não? Não? Bom, pessoal, então faltam só 10 minutinhos, então no sábado, eu vou postar esse material amanhã para vocês. No sábado, então, a gente continua esse material aí no nosso bate-horário, tá bom? Das 8 ao meio-dia, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, podem me escrever aí, tá? Beleza? Eu vou postar também amanhã, pessoal, exercício sobre receita, tá? Já vou postar sobre as receitas também. Tá bom, pessoal? Então, a gente se vê aí no sábado, qualquer coisa, a gente se fala. Diogo, você tem umas 2 dúvidas aí que você quer falar comigo. Vê o melhor dia, o melhor horário amanhã, pode ser... logo depois do almoço, você me chama aqui, a gente bate um papo, eu explico não só a questão, mas também a questão das luzes aí que você me perguntou, até te mostro, tá bom? Obrigada, professor. Beleza, pessoal, obrigadão a todos aí, quero agradecer e fiquem com Deus aí, tá bom? Até mais. Tchau, boa noite.